Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Jardim da Márcia. Hoje eu vou trazer para vocês as últimas suculentas que ainda estão coloridas por aqui. Vou deixar algumas dicas de cultivo dessas plantas que eu vou mostrar. Quem quiser saber como colorir as suculentas, eu já tenho um vídeo no canal que eu vou deixar linkado aqui nos cards para quem quiser saber. Hoje eu vou mostrar as plantas e dar algumas dicas a respeito de cada uma delas, tá bom? Então, bora pro vídeo! A linda que eu quero mostrar que ainda está colorida é essa daqui, ó. Eu acho que eu nunca mostrei essa planta pra vocês. Essa daqui, ó, olha que linda, gente. Eu não sei a identificação, provavelmente é uma Beatrice, porque eu comprei na floricultura, ó. Muito bonita, né? Olha que coloração, gente. Tá nesse vasinho de cachorrinho aqui que eu pintei. Olha que lindo. Achei tão bonito que ele tem meio neon, né? Ainda tem um pouquinho de planta bem colorida. Tá lindo demais isso aqui. Deixa eu mostrar outra agora. A outra que tá ainda muito colorida é essa daqui, ó. Longuíssima. Gente, olha o tanto que pegou cor isso aqui, né? Eu achei que esse ano as plantas não coloriram tanto quanto no ano passado. Mas essa daqui tá muito bonita. Aquela ali, ó, que tá ali, a Beatrice, ela tá com 6 horas, 5 horas de sol. Essa aqui já... Ah, essa também não tá com muito sol, não. Olha só. É que o frio já tá indo embora. Então, por exemplo, a Mellow Yellow, olha só como já perdeu bastante a coloração amarela dela, quer ver? Ainda tá, né, ó. Mas tá vendo o miolinho verde? Isso aqui é porque o inverno tá indo embora, viu, gente? Essa planta, o resto do ano agora, ela vai ficar assim, bem verdinha. Ela vai perder a coloração amarelada dela, tá vendo? Então, essa aqui seria a terceira, né? Que tem um pouquinho ainda de cor. Mellow, gente, eu cultivo com umas 6, 7 horas de sol por dia. Não mudou nada. A única coisa é que a temperatura subiu. Então, a planta já começa a acordar, a brotar no meio, tá vendo? Aqui, ó. Elas começaram a crescer. E ela tá recebendo água da chuva. E à medida que você dá mais água para sua suculenta, menos coloração ela vai ter. Porque ela não vai ter o estresse hídrico, tá, gente? Aqui é o frio e o estresse hídrico que faz mais ainda a minha planta ficar colorida. Olha só, dessas aqui, essa aqui ainda tá colorida. A Mexican Poldensis. Olha que linda essa planta, gente. É uma Polidonis com uma cor mais arroxeada, vamos dizer assim. Ela não sei se é parente da Polidonis, tá? Eu tô falando besteira. Olha que bonita. Ela é bem roxeada, né? Tá vendo, ó? Essa ainda tá bem colorida também. Achei ela linda, gente. Já a minha Yamatomini, ó, essa planta chegou aqui no mês de julho, tá? Julho, agosto, setembro, outubro. Agosto, setembro. Tem 2 meses comigo aqui. Já adaptou completamente ao meu cultivo. A Yamatomini, lembra que ela tava bem vermelha? Olha como que ela perdeu totalmente a cor, gente. Choveu e aí ela já ficou quase totalmente verdinha. É engraçado, né? Essa daqui, gente, quinta suculenta, é a Catella. Essa eu tô cultivando com umas 4 horas de sol, preferência do sol da manhã, sem o sol dos horários mais quentes do dia. A Catella, ela é variegata. Olha que bonito. É meio neon a coloração dela, né? Não sei se vocês estão conseguindo, se o vídeo tá conseguindo captar a cor dela. É uma belíssima planta, bem rara também e cara, viu? Tem lugar que vende essa planta muito cara ainda. Variegatas, gente, elas ficam mais bonitas agora na época do inverno, tá?
porque é quando elas pegam mais coloração, a variegação delas ficam mais evidentes. Mas quando chega a época de chuva e calor, às vezes a variegação dela pode desaparecer, tá? Algumas desaparecem até, perde totalmente a variegação, então não estranhem. A Rainbow acontece isso também aqui no meu cultivo. Eu não sei se no cultivo de vocês acontece, porque o meu é no tempo, né? E aí o cultivo no tempo, eu não sei se tem as peculiaridades próprias, né? Aqui as minhas variegatas, na época do verão, da primavera, quando chove bastante, elas perdem a variegação. Essas aqui, ó, essas gibifloras, ou que parecem gibifloras, essa aqui acho que é gibiflora sim. Ela tem essa característica na folha, tá vendo? Isso não some, não. Fica menos evidente. Eu vou mostrar uma lá, a minha Snow White, que tá bem sem variegação agora já. Vou mostrar para vocês verem. Gente, deixa eu só, antes de mostrar esse vaso, eu quero mostrar esse aqui, ó. Aqui, ó, tá vendo, ó? Essa aqui é uma Snow White. A Snow White, ela fica branquinha, tá vendo essa folha branquinha? Só que ela já está bem menos colorida. Infelizmente, ó. Eu fiz a decapitação dela, que ela tava muito pescoçuda. E eu plantei ela aqui. Vamos ver como que vai ser a recuperação. Mas eu acho que a variegação dela vai dar um tempinho agora. Deixa eu pegar esse outro vaso para vocês verem. Essa aqui é a vaso da Rainbow. Olha aqui a queimadura, tá vendo? Queimou, ó. Aí eu tirei ele, porque ele tava ali, ó, naquele canto de lá. Ali pegava sol do horário mais quente, né? Então eu trouxe ela para esse canto de cá, que pega mais o sol da manhã. Olha só, essa coloração, gente, quando começar a chover bastante, ela tem uma tendência na minha mão de perder essa cor, tá? Elas não ficam assim coloridinhas. Ano passado já aconteceu, praticamente desaparece a coloração. Então, não sei vocês aí como que ela vai, como que a Rainbow de vocês se comportam, mas a minha se comporta dessa maneira. Ainda tá um arranjo bem bonito, olha, bem bacana. Eu não vou desmanchar nem mexer por enquanto. Olha que lindo, gente. Dá gosto, né? Ó. Essa aqui é a Calia Argentea, feita por folha. E essa daqui, ó, era uma monstruosa que veio lá do Márcio, ó. Tem uma leve variegação nessas folhas de cá. Interessante, né? Olha que lindo que tá, gente. Essa daqui é uma planta bem delicada, né? Na época das chuvas, eu deixo no tempo mesmo. Essas eu deixo mesmo. Elas sentem um pouco, sim, perdem folhas embaixo. E eu tô sempre de olho nelas, tá? Pra não perder. Olha que lindeza, gente. Maravilha, né? Tô cultivando ela aqui. Esse aqui é um local que deve pegar no máximo umas 2 ou 3 horas de sol da manhã e mais nada. É só esse tanto de luminosidade de sol que eu tô dando para ela. O resto do dia fica nesse local aqui, que é um local iluminado ao ar livre. Essa daqui ainda tá coloridinha. Pule Lindsayana. Olha só. Muito bonita também, né? Bem fechadinha, tá compacta assim, gente, por estresse hídrico, né? Aí ela fica assim, bem compacta. Olha só, que lindo. Fiz vídeo que eu explico como que eu faço para colorir, né? Aqui é mais o estresse hídrico e o frio mesmo que tornam essas minhas suculentas mais coloridas, tá? A minha Beyoncé tá bem colorida também, ó. Bem bonita. Ela tá abrindo, né? Parece. Ela tá um pouco apertadinha aqui. Mas eu acho ela tão linda. Acho que ficou tão legal. Por isso eu ainda não vou tirar ela daqui.
ela nesse local, agora, gente, ela tá pegando umas 7 horas de sol, eu acho. Olha que cor, que formato mais interessante. Muita gente gosta que eu pegue o vaso na mão, então resolvi pegar. Eu montei esse vaso aqui com vocês num vídeo, hein? Esse aqui é Orpet. Olha que bonito que tá, gente. Olha só, a Runione pegou finalmente, ó. Letícia. Essas que estão pendentes aqui é a Crassula Expansa Fragilis, Graptocedum Bronze e a lindíssima Beyoncé. Olha só como que o vaso, como que a expansa cresce, né, gente, ó. Por isso que eu coloco. Ela sempre faz esse movimento, essa caída, forma esses buquês maravilhosos, né? Então, gente, olha como tá linda essas plantas aqui, ainda coloridas no meu cultivo, tá? A agavoide também, ó. Ela tava bem mais furtacor, bem mais rosada, mais colorida, só que ainda tá, ó. Olha que cor linda. Essa aqui eu não tenho identificação dela, tá? Muito bonita essa agavoide, eu replantei ela para esse vaso agora. Vamos aguardar o desenvolvimento dela aí. Daqui, o que eu tô achando muito bonito é a coloração rosada da Super Primavera. Olha isso. Essa é uma planta muito... Eu não imaginava que ela ficava assim. Ela forma arvoretinha, viu, gente? Ó. Olha que gracinha. Olha que lindo. Olha a cor. A Shangri-La também pega muita cor, mas a minha aqui não pegou. Shangri-La é essa verdinha que tá aqui, tá? Ela fica muito vermelha, mas a minha, infelizmente, não ficou. Mas a Super Primavera tá dando um show aqui de beleza. Olha que lindo. Eu vou refazer esse vaso, deixar as duas separadinhas, porque agora elas já estão apertadas, né? Tá muito lindo isso aqui. Eu vou mostrar novamente a minha patinha de urso, porque ela tá com muita cor ainda. E as... Gente, olha o tanto que tá gordinho isso, né? Ai, meu Deus, olha. Tão fofinho. Isso aqui só acontece no inverno, tá, gente? No verão, com as chuvas, ela vai ficar com a folhinha mais magrinha. Desse jeito aqui, ó. Mais alongada. Não vai armazenar tanta água por falta de necessidade, né? E se ela pegar chuva demais, ela vai perder muita folha aqui embaixo por conta do excesso de água. É uma planta, para cultivar no tempo, você vai ter que ter paciência se você não tirar ela do tempo. Eu não tiro. Então ela perde muita folha. Aí ela vai ficar mais um tronquinho mais peladinho, tá? Agora, se você acha que acha melhor proteger ela, não é uma má ideia proteger ela do excesso da água, tá? Assim você evita a perda de folhas. Eu não tiro, eu já deixo tudo aqui porque eu não tenho nem onde colocar. É muita planta para proteger, então cada uma tem que se virar aqui nos 30, né? Gente, aí tem essa aqui, ó, que é a Beach Waves. Ô, planta bonita, gente. Essa aqui é sensível a excesso de água. No que diz... Ah, ela pega... Não é excesso de água, ela não gosta da chuvarada porque ela pega olho negro. Aí ela fica assim, cheia de olho negro e é ruim. Olha só, ela começou a dar broto aqui embaixo, ó. Tem 2 brotinhos, ó. É uma planta extremamente prolífica. A única coisa é que ela pega olho negro, mas é uma planta linda, gente, belíssima mesmo. Ela tem, é que agora já tá sumindo, mas ela, não sei se vocês estão conseguindo enxergar um leve rosado. Ela tem um verde flúor, levemente amarelado e rosado nas pontas, ó. Por isso eu acho essa planta linda. Eu gosto muitíssimo dela. Para cultivar no tempo é um pouco complicado, porque ela pode pegar muito olho negro.
Fora isso, se vocês conseguirem controlar o olho negro, ela sobrevive. A minha é sobrevivente anual também do olho negro, tá? Peach Waves é uma planta que se reproduz facilmente. Eu faço poda, decapitação e dá muita muda, tá? E além de brotar por baixo, ó, né? Então é uma planta que você consegue reproduzir muito facilmente mesmo. Eu tenho essa daqui que é só uma híbrida, não tem identificação. Mas a coloração dela também é espetacular, olha. É muito bonita essa planta. A minha tá bem pequenininho o vaso, ó. Mas é linda, ó, que bonita que é. Essa daqui tem um frisado, tá vendo? Leve frisado. E uma cor vinho, bem bonita. Essa aqui é só uma híbrida, tá? Não tem identificação mesmo. Por ser híbrida, é de fácil cultivo, não me dá trabalho nenhum. É bem bonita mesmo. Faz tempo que eu tenho essa planta. Mais uma grandona é a Zorro. Essa também é uma planta que não dá trabalho nenhum. Ao contrário da chocolate Ruffles, que dá trabalho, essa extremamente fácil cultivo. Essa aqui, gente, ainda não perdeu a coloração. A minha aurícula, ela tá bem cheinha de broto, gente, ó. Olha só. A minha tá num pote pequeno. Cresceu bastante. Essa aqui eu protejo mais da chuva, deixo sob o toldo, porque essa aqui na minha mão pega ferrugem, tá? Todas as orelhas, exceto a Vivian, as outras pegam ferrugem no meu cultivo. Então eu tenho que passar bastante sulfato, bastante diatomácea, proteger ao máximo, porque esse tipo de planta para mim é de difícil cultivo. Mas tá bem colorida ainda, né? Olha só. Outra planta super colorida é a Luella. Mas a minha não pegou tanta cor quanto eu vejo a possibilidade dela. Ela não alcançou todas as possibilidades dela aqui. Mas é uma planta belíssima que fica muito vermelha. A minha ainda está um pouquinho vermelha, ó. Tá bem grandona, grandona. Chegou pequena, viu, gente? Cresceu rápido. Achei de fácil cultivo. Essa daqui é a Dusty Rose. Essa é uma planta também, gente, que fica bem rosa. Olha que linda que ela é. Forma colônias. Olha só que maravilha. E ela é bem rosa mesmo. Gosto muito dessa planta. Ela pode crescer bastante. Fácil cultivo também, fácil propagação por folha, decapitação, bem prolífica. A última que eu vou mostrar para vocês é a minha Calanque Fantastic. Também tá muito fantástica. Bom, como eu disse, essas calanques aqui no meu cultivo, elas têm uma tendência a pegar ferrugem. Olha só que cor maravilhosa, gente. Então eu deixo ela protegida do excesso de água, excesso de chuvas. Fora isso, é uma planta muito linda, gente. Ela não dá outro tipo de problema, não. A minha faz o que? Um tempo que tá aqui, já tem um ano que tá aqui, né? Cresceu até que bastante e tá com uma coloração maravilhosa. Desculpa essas manchas que são de sulfato de cobre, que eu já comecei a fazer a prevenção por aqui. Essa semana tem previsão de chuva a semana toda, então não posso descuidar, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, gente. Um grande abraço. Tchau! Olha aqui como é que estão as coisas. Tá chovendo já, tá? Tchau, gente. O que você quer? Tá na hora de passear? Hein? O que é que você quer? Hein, Quinho? Fala com a mamãe, o que você quer? Hã? É hora do passeio? É? É, Nina? É? Tá na hora de passear? Tá na hora de passear? Tá na hora?